Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns valores conectados à educação aqui na Suíça. Para isso, eu vou falar sobre quanto que ganha um professor na Suíça, também sobre o orçamento que ele tem dando aula para uma turma e o preço da faculdade de pedagogia, estudando na Suíça. Vamos lá. Quanto ganha um professor na Suíça? Como sempre, tem que falar que a Suíça é extremamente descentralizada, então cada região tem os seus próprios salários, as regras em geral. Também o que tem uma outra influência no salário é quantos anos que o professor já está trabalhando a profissão. A cada ano tem um aumento do salário. Então já dá para ver que os salários eles mudam realmente bastante entre cantão para cantão. Então, segundo essa lista, o menor salário seria de 5.061 francos por mês e o maior de 10.940 francos. Mas sempre tem que ter em mente que esses são os valores se você está trabalhando, a gente fala de 100%, então, tipo, uma carga horária total. Isso inclui mais ou menos 28 horas de aula por semana, e daí incluso também o tempo que você precisa para preparar tudo em volta. Tem muito isso que os professores não trabalham 100%, vamos dizer que trabalham 50%, a metade de uma carga normal, assim, e daí recebe também a metade desse salário que está nessa lista. Esse sistema é especialmente bom para quem tem uma família, porque se você já tem filhos, tem como você trabalhar menos do que uma carga inteira. É claro que esses valores eles vão parecer muito comparando com os salários dos professores no Brasil, mas você tem que ter em mente também o poder de compra que tem um lugar para saber se realmente é um salário bom ou não. E sendo da Suíça, vivendo na Suíça, eu posso confirmar que um salário bom, que é tipo classe média, assim, se consegue viver muito bem desse salário. Mas o que tem que ter em mente também é que a carga horária ou as exigências nos professores nos últimos anos, eles aumentaram muito. Eu falo, nesse outro vídeo, eu falo sobre os problemas no sistema que levam a essa exigência muito, muito grande nos professores. Essa situação faz com que quase não se encontra muito professor que trabalha uma carga horária inteira, então que vai receber esse salário que eu coloquei nas listas, porque trabalhando esse 100%, a maioria das pessoas elas não consegue fazer todo o trabalho que consegue caber numa semana de trabalho, tem que reduzir as cargas horárias que trabalham. Então, muitas pessoas, sendo professores, não recebem um salário muito bom, mesmo trabalhando muito. Inclusive, essa é uma razão por que muita gente tá saindo dessa profissão por causa das condições que não estão mais boas. Tipo, pessoas que não sabem muito como que é o dia a dia dos professores hoje em dia, que, sei lá, que são um pouco mais velhos, que foram pra escola faz muito tempo, eles ficam pensando que, professor não trabalha, eles estão sempre de folga, mas não é assim, é muito ao contrário. Tipo, geralmente, especialmente quem está no início ainda da carreira, não vai começar com uma carga inteira. Uma carga bem comum a se começar é de 80%. Então, com esse salário, por exemplo, trabalhando no cantão de Aargau, onde eu moro, seria o salário em volta de 5.000 francos por mês. Isso pensando que a pessoa vai trabalhar no papel 80%, mas em realidade 100% ou muito mais. Tipo, muita gente trabalha 50, 60 horas por semana, mas ganhando como se fosse só 80%. Então, se ganharia em volta de 5.000, que não é ruim, que é ok, mas para ter uma ideia, na Suíça não tem um salário mínimo, que seria mais ou menos um salário mínimo em volta de 4.000, talvez um pouco abaixo de 4.000 francos por mês. Então, 5.000 já é mais, né? Mas não é muito, muito bom. Mas com os anos vai subindo o valor que vai ganhar o salário, a experiência também, que daí a carga horária diminui, que você já tem as suas coisas preparadas, tipo, porque aqui na Suíça eu acho que é diferente
do que eu sei no Brasil, que no Brasil eu acho que os professores, eles não precisam preparar todo o material para a aula, que, por exemplo, aqui não tem uma apostila geral, é tipo, tem livros de escola que não são completos. Tem algumas matérias que nem tem livro. Então, você, como professor, tem que preparar tudo. Por exemplo, uma matéria que dá muito trabalho aqui na Suíça para preparar para os professores é uma matéria que inclui todas as matérias de física, química, geografia, história, filosofia, que é tipo uma matéria bem completa, assim, meio que tudo menos matemática e línguas e esporte e tal. E essa matéria, ela não tem um livro que você pode usar para ensinar. Então, você, como professor, tem que preparar tudo, tem que pensar em tópicos. Por exemplo, vamos tratar as estações do ano com as crianças. Daí você precisa pensar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que na aula? Daí você, como professor, tem que pensar nas coisas. E como professor novo, você ainda precisa fazer todas essas coisas. Daí, quando você já tem mais experiência, mais tempo trabalhando, você já pode pegar as suas coisas que você preparou e usar eles nas próximas turmas de novo, né? Daí não precisa fazer tudo de novo. Eu vejo os benefícios porque você, como professor, pode. É bem livre, você pode tratar bem do jeito que você acha bom, que você gosta. Por exemplo, se você gosta muito de sair e trabalhar na natureza, você pode ir mais para a natureza com as crianças. Se você gosta mais de trabalhar no livro, você pode, sei lá, preparar papéis com exercícios e tal. Só que é muito trabalho, né? Eu não sei porque eles não fazem mais livros para todas as matérias, você já poder pegar as coisas e, tipo, já ter as coisas para você ensinar. Agora sobre o orçamento de cada professor na escola. Se você está dando aula, você tem na sua própria turma, você tem um orçamento a ser gastado por ano. Então você recebe tal valor e você pode comprar com ele coisas que você acha útil para a sala de aula, para as crianças. Você pode fazer pequenas excursões. Você pode escolher o que acha bom e o que você quer fazer com os seus filhos na sua aula. Por exemplo, fazer bolacha com as crianças. Daí eu compro os ingredientes e a gente pode fazer na escola. E a escola que paga daí. Outra coisa que eu posso comprar com isso são, por exemplo, jogos para a sala de aula, para que as crianças podem brincar com isso, ou material lúdico também, que eu posso usar para explicar coisas, que as crianças podem mexer em eles, decoração dentro da sala de aula. Tem realmente muitas coisas que você pode comprar com isso. Por exemplo, quando é um dia especial, uma coisa, às vezes tem o café da manhã dentro da escola, daí eu posso comprar pão, iogurte, coisa para comer na manhã com as crianças. Pode comprar livros também, ou pintura para as crianças podem pintar. Tem inúmeras coisas que você pode comprar. Por exemplo, nessa escola que eu estava agora, tem a regra também que você não pode comprar coisas acima de 100 francos sem primeiro pedir se tá ok. Se são valores embaixo de 100 francos, daí você pode fazer a escolha. Mas você sempre tem que guardar as receitas e depois entregar. E eles vão olhar, né, o que você comprou, porque não é para você comprar coisas para você. Começando a dar aula, eu me surpreendi o quanto alto que são esses valores, que como estudante, como criança, né, indo para a escola, você não pensa em de onde vem o dinheiro, de onde vem as coisas. Então, eu fiquei surpresa que é um valor bem grande e, inclusive, eu não usei ele todo dando aula. Então, no final do ano, eu falei com os meus colegas, tipo, o que eu vou fazer com esse valor que ainda tenho pra gastar. Eles me avisaram pra eu, tipo, comprar umas coisas pra estoque da escola. Então, eu fui comprar umas coisas para a aula de artesanato. Aqui, essas coisas que eu comprei, com um valor que tava sobrando, que eu tinha ainda. Então, vamos pegar o exemplo da primeira série. Você, em tal situação, você receberia 180 francos por aluno por ano. Então, vamos dizer que uma turma que tem 20 alunos, vou ter um orçamento de 3.600 francos. E por último, o preço da faculdade de pedagogia. Quanto que custa estudar pedagogia na Suíça?
Os estudos duram 3 anos. Cada semestre você precisa pagar uma taxa em volta de 650 francos. Esse valor é fixo. Além disso, tem também valores para livros que você tem que comprar, cópias de papel. Isso é em volta de 50 até 200 francos também por semestre. Além disso, tem algumas, ou pelo menos na minha faculdade de pedagogia, tinha algumas excursões que eram bem caras. Uma delas era semana passada, que a gente fez um tour de esqui de 2 dias, que a gente precisava pagar, ou pelo menos eu tinha que alugar o material e, tipo, pagar umas coisas a mais, que custava em volta de 200 francos também, que a gente precisava gastar do nosso bolso. Tinha mais algumas coisas desse tipo que também chegaram a ser um pouquinho caro. Mas o preço da faculdade em si, do curso, ele não é muito alto. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países que você precisa, tipo, pagar milhares de francos, dólares, para poder estudar lá. Esses foram alguns valores aleatórios que eu achei interessante para compartilhar. Se tem mais dúvidas sobre preços ou valores em específicos conectados com a educação, deixa nos comentários que talvez eu saiba responder também. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de dar um like, me seguir e até a próxima vez.